esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando. Mas somente o teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos, queridas, esta semana na liturgia nós estamos sendo assim iluminados pela palavra que rezamos no Evangelho no dia de domingo, e que no dia de domingo o Senhor envia os seus 12 primeiros às 4 missões que são muito caras, para assim o Evangelho, a força e o poder de Deus possa caminhar na história da humanidade, e este Deus que está oculto, que Jesus mesmo diz no Evangelho, seja ele assim também manifestado. As quatro missões de Jesus são estas: curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Essas são as 4 grandes missões que Jesus confere aos seus primeiros, para que eles também, agindo dentro destes mesmos lugares, que são lugares em que precisa de um resguardo, precisa também de um segredo, aqueles que vão em nome de Jesus possam também fazer a pergunta de questionar-se onde está Deus naquele momento. Coisa interessante, quando nós nos colocamos em missão e quando encontramos com uma situação de uma certa gravidade e de repente nós podemos nos questionar, não é? E devemos questionar Deus. Onde está Deus neste momento? Né? No lugar onde nós vemos que passamos pelas nossas enfermidades e debilidades, por onde nós passamos pela nossa realidade de estarmos mortos, e também quando acontece de que uma brecha do nosso coração abre espaço para a própria força do mal, aí nos questionamos: onde está Deus? Esta é a mesma pergunta do profeta Elias, na primeira leitura, quando ele vê, de Eliseu, quando ele vê Elias está subindo para o céu, e de repente, vendo, ele cumpre ali aquilo que ele queria, porque ele pede a Elias uma dupla porção do Espírito que o acompanhou, mas na sua primeira dificuldade, que era voltar, fazer o caminho de volta, passando pelo mesmo caminho, ele vai encontrar com aquele mesmo lago em que Elias bate o seu manto sobre as águas e elas se abrem.
Eliseu sabe muito bem que não é pela força de Elias que as águas se dividem. Não é pela força do profeta que vai dividir, mas é a presença de Deus que tem esta ação de dividir as águas. E na primeira dificuldade, age desta forma Elias para também nos ensinar que também podemos questionar a presença de Deus. Onde está o Deus de Elias? Pergunta Eliseu. Por que esta pergunta é tão fundamental? Porque para aqueles que querem seguir o caminho de Elias, para aqueles que querem seguir o caminho do novo profeta, que é o próprio Senhor, eles também devem fazer esta mesma pergunta para dar como se fosse uma oportunidade na história de Deus assim se revelar. Olha que bonito, porque Eliseu, no fundo, ele não tinha perdido a fé. Eliseu não estava levantando um questionamento por falta de fé. Eliseu não estava ali incrédulo, não estava indiferente, mas ele queria saber se realmente a força de Deus continuava com ele ou não, porque ele sabia que o progresso e o resultado e a conclusão da sua missão dependeria deste fato e não dele mesmo. Eliseu está com um coração ardente, querendo assim também concluir a sua missão, concluir a sua resposta, concluir o seu caminho e, buscando esta comunhão e esta unidade com o profeta Eliseu, faz essa pergunta. É a partir desse momento em que nós também olhamos para o Evangelho e percebemos que na dinâmica daqueles que já estão enviados por Jesus, Jesus ensina isso para eles. Ele recupera essas três grandes perguntas, essas três grandes causas da vida religiosa, né? A prática da esmola, do jejum e da caridade, e ensina a estes que estão enviados a vivenciar o mistério de Deus que deve se revelar por Ele mesmo. Pois devemos nos compreender que antes de darmos um passo na nossa missão, é Deus que nos precede. É Deus que está, assim, nos enviando. Quem tem que ter esta força, quem dá o momento certo da palavra, quem dá a expressão e manifestação certa, é o próprio Deus. Nós somos chamados a estarmos neste momento de trânsito, de transitoriedade. E é esse momento de transitoriedade que a primeira leitura revela para nós entre Eliseu e Elias, entre Elias e Eliseu. Nós também estamos em tempos de grandes mudanças, em tempos de grandes revoluções. Olhamos aí pelos nossos descompassos ambientais, um débito na nossa casa comum grave, tendo em vista um desenvolvimento e um progresso que não se conta com a presença de Deus, corre o risco de não se contar com a presença de Deus, como fala o Papa Leão XIV, ao divulgar que se nós continuarmos a construção de uma inteligência artificial com este peso, com esta pegada, nós correremos o risco de construir uma grande Babel. E hoje que nós que somos enviados neste tempo também, queridos, somos nós chamados a questionar Deus nesse mesmo caminho. Onde está o Deus da criação? Onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da sabedoria? Onde está o Deus da paz? Não como um exercício de incredulidade, mas como um exercício de pedir a própria presença de Deus. Pois se Ele não passar à frente, também nós não assim conseguimos enfrentar esses grandes desafios. Grande missão e grande importância dessa liturgia no dia que estamos celebrando esta quarta-feira, refletindo ainda sobre este domingo que marca o compasso da nossa vida de oração, é perguntar e desejar a própria presença de Deus nos nossos projetos.
Devemos fazer esta experiência de questionar Deus para que Ele mesmo possa se manifestar, porque senão nós ficaremos confusos e pensando que vai ser somente pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios desenvolvimentos, que nós assim alcançaremos a paz, que nós assim encontraremos a justiça, de forma alguma. Se dependermos assim das nossos próprios julgamentos, a nossa condição, a nossa cultura, a modernidade a qual nós somos plasmados, a nossa mentalidade é plasmada, ela só vai nos conduzir a uma agressiva forma de domínio, e não uma suave e corresponsável forma de relação de um Deus que nos envia a cuidar. Queridos, em nome do próprio Senhor também façamos esse questionamento para Ele, no desejo de estarmos na missão, no desejo de estarmos no limiar deste tempo que se inaugura na humanidade, com as nossas evoluções, as faculdades tantas que nós podemos assim desenvolver, mas façamos também junto com Elias, em nome do próprio Senhor, este mesmo questionamento a Deus, para que Ele mesmo possa também se mostrar e ser esse Deus misericordioso que avança, melhor dizendo, no caminho com a sua humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Apresentemos a Deus nossos pedidos, nossas súplicas.